Oi, pessoal. Essa é a primeira aula de álgebra linear, que na verdade é uma aula complementar, porque a gente vai falar de operações binárias que não fazem propriamente parte do programa da disciplina, mas na verdade é um tópico que a gente vai usar bastante, principalmente nas aulas iniciais, e os argumentos envolvidos e tudo. Eles são meio que pré-requisitos para o resto da disciplina e tem muita gente que não viu, né? Então essa aulinha é um extra para quem estiver interessado em entender melhor, quem quiser um pouco a mais do assunto. E vai ter uma interseção bem grande também com a primeira aula. Então é uma aula complementar, realmente, como o próprio nome que eu botei já diz, tá? Então, vamos lá. Aqui, isso. Então, o tópico são as operações binárias, né? Intuitivamente, o que é uma operação binária? É uma função de dois argumentos, essencialmente. Uma operação binária é um jeito, um modo de pegar dois objetos matemáticos, quaisquer que eles sejam, mais ou menos quaisquer, e criar um novo, certo? Por exemplo, o que é um exemplo de uma operação binária que todo mundo conhece? A soma de números reais, né? Se a gente tem dois números reais, a gente sabe somar eles. E tem uma anotaçãozinha que é essa cruzinha, o sinal de mais, que a gente põe no meio dos dois elementos para dizer que o x mais y é um número obtido pela soma de x e y, certo? Então a gente tem vários exemplos de operações binárias, a diferença de números é uma operação binária, o produto de números é uma operação binária, etc. Tá? Mas é importante também que essa operação seja uma regra bem definida, ela vai ter um domínio. A gente não soma um número com uma matriz, a gente soma números com números, matrizes com matrizes de mesma ordem, etc. Né? E não são somente números com os quais a gente pode operar. A gente já viu no ensino médio, por exemplo, em pré-cálculo, outros exemplos de operações binárias que não lidam com números. Por exemplo, a união de conjuntos, certo? União é uma operação, alguma coisa que a gente pode fazer com dois conjuntos. Se a gente tem dois conjuntos A e B, a gente consegue criar a união deles, a união B, que tem os elementos de A, os elementos de B e nada mais. É o menor conjunto maior que ambos, certo? Então, isso é uma coisa que, a princípio, as pessoas veem no ensino médio, se não, vem no curso de pré-cálculo, né? Um exemplinho de como a gente faz essa conta. Se quer fazer a união do conjunto que tem os números 1 e 2, com o conjunto que tem os números 2 e 3, a gente tem que criar o conjunto que tem todos esses elementos. Tem 1, 2 e 3. 2 aparece nos dois conjuntos, a gente não precisa repetir ele, né? Certo. Um outro exemplo de algo que deve ser uma operação binária e que não envolve números, matrizes ou nada do tipo, é a composição de funções. Então, só para a gente estar num contexto um pouco mais sólido, vamos só considerar funções de um certo conjunto dado nele mesmo, pode pensar que são os números reais, fixa um conjunto X, seu preferido, que não seja vazio, conjunto infinito, de preferência. E dadas duas funções f e g desse conjunto nele mesmo, a gente sabe criar uma composta, f bola g, que é definida pela seguinte regra. F bola g aplicada no x é o valor f da função f no argumento g de x. Né? A gente vai aplicando as funções da direita para a esquerda sucessivamente. Ok? Então, é uma regra que a gente sabe fazer. São todas regrinhas que dizem como construir um novo objeto, dados dois objetos de mesma natureza. Dados dois conjuntos, a gente cria um novo conjunto com uma regra específica. Dadas duas funções, a gente cria uma nova função com uma regra específica também. Então, tem algumas operações que não são tão bem comportadas. Por exemplo, a divisão. Né? Sempre aquele problema clássico, dividir por zero.
Então vamos ver o que está acontecendo e se isso deveria ser uma operação binária num sentido intuitivo, ou por que não deveria, né? Olha, a gente sabe fazer divisão em vários casos. Dividir dois números inteiros positivos, 4 dividido por 2 é 2. A gente sabe fazer essa conta. A gente sabe dividir números envolvendo negativos. A gente sabe fazer divisões envolvendo casas decimais, partes fracionárias. Sabemos até como dividir zero por qualquer número, certo? Zero dividido por um certo número é o número que, multiplicado pelo divisor, nos dá o dividendo, né? Porque 0 dividido por 4,1, por exemplo, é 0, porque 0 vezes 4,1 é 0. O problema é sempre a gente fazer divisão por 0, quando 0 é o divisor. Será que existe algum número que multiplicado por 0 dá 3? Não, né? Qualquer coisa vezes 0 dá 0, nunca vai dar 3. Então, essa expressão aqui, ela não tem um valor definido. Isso é um problema, né? Porque se a gente tem esse tipo de operação binária, entre aspas, que não está sempre definida, como que a gente pode querer estudar ela? Tem que ficar sempre separando em casos. Assume que o divisor é diferente de 0. Tem outros exemplos disso. Esse é o exemplo mais conhecido, que espero que todos conheçam. Então, esse é um probleminha que pode ter com operações num sentido muito geral, né? A operação não está definida para todos os pares de números. A gente não sabe dividir por 0 nesse caso. Isso é algo que a gente quer evitar. Então, para a gente, isso não vai ser uma operação binária, tá? Às vezes, essas operações que não estão sempre definidas são chamadas de operações binárias parciais. Ok? Mas a teoria complica um pouco, tem várias tecnicalidades que não vale a pena discutir aqui. Então, para a gente, divisão não é uma operação binária. É algo muito próximo de uma operação binária, mas não é uma. Um outro exemplo de uma operação binária meio problemática, aquela soma que todo mundo gostaria de fazer com frações quando está aprendendo, né? Seria bom se fosse possível somar duas frações, simplesmente somando os numeradores e somando os denominadores. Eu vou chamar isso de soma ingênua de frações, ou de números racionais, que seja. Para não dizer soma errada de frações, que é dada por essa regrinha ingênua, né? Certo. Embora não seja a soma usual, parece ser uma operação que a gente pode fazer, né? Tem uma regrinha aparentemente bem definida aqui para somar duas frações. A, B, C e D são... claramente, eu quero dizer que A, B, C e D são números inteiros. B e D é diferente de 0, né? Então vamos ver o que acontece se a gente tentar simplesmente fazer essa operação algumas vezes. Qual é o valor da soma ingênua de 17 quintos com 3 quintos? Olha, é só aplicar a regrinha. Soma os numeradores e põe no numerador do resultado. Soma os denominadores, põe no denominador do resultado. Então, nesse exemplo mais específico, seria isso que a gente pode calcular, né? 17 mais 3, soma usual, é 20. 5 mais 5 é 10, 20 dividido por 10 é 2. Ok, então a soma ingênua de 17 quintos com 3 quintos é 2. Mas veja bem, a gente sabe também que se multiplicar numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número, as duas frações vão representar o mesmo número racional. Elas são iguais, né? Então a gente sabe que 3 quintos é igual a 18 sobre 30. Simplesmente multiplica em cima e embaixo por 6. Olha, então vamos tentar fazer a operação 17 quintos mais 3 quintos, mais ingenuamente 3 quintos, com essa substituição. Substitui 3 quintos por 18 sobre 30. Ok. Como 3 quintos é igual a 18 sobre 30, esses valores têm que ser iguais. E agora a gente faz a regrinha ingênua da soma. Soma numeradores com numerador, numerador com numerador,
e denominador com denominador. 17 mais 18 em cima, 5 mais 30 embaixo. Faz as continhas, 35 sobre 35, opa, é 1. Mas no slide anterior a gente calculou que 17 quintos mais ingenuamente 3 quintos é 2. Então, é 2 ou é 1? Em nenhuma das contas tem nenhum erro, né? A gente simplesmente aplica a regra, mas o que isso diz é que a regra não está bem definida. A regra ela não nos dá uma resposta única para o valor da operação. Ou seja, a operação, entre aspas, não gera sempre o mesmo resultado, não é uma função. Ok? Se a gente faz todas as contas certas, mas calcula de jeito diferente, os resultados são diferentes, o que não é algo desejável. E um outro problema que também pode ter com operações, entre aspas, é que às vezes a gente quer se restringir a uma certa classe de objetos. Por exemplo, números positivos. Eu quero fazer operações só com números positivos. Então, a soma é uma operação bem definida, a multiplicação é uma operação bem definida, mas a diferença de dois números positivos ela pode dar um número negativo, né? Por exemplo, 1 menos 2 é menos 1. Ou seja, fazer a operação, mesmo que ela esteja bem definida, seja uma coisa simples, ela pode criar objetos fora do nosso conjunto de interesse. Nesse exemplo, se a gente só tivesse interessado em falar de números positivos, a gente tem que evitar um pouco falar de diferença deles, tá? Então, também é um caso que a gente quer evitar no estudo de operações binárias. Então, tem três propriedades três possíveis problemas que a gente quer evitar nas operações binárias. Primeiro, ela tem que ser sempre definida para qualquer par de objetos, sejam números, funções, etc., de interesse. Segundo, é que o valor da operação tem que estar unicamente determinado. Se a gente calcular ela direito, não importa o jeito que a gente calcule, o valor obtido sempre é o mesmo. E essas duas propriedades, elas dizem que uma operação binária é uma função cujo domínio é o nosso conjunto de interesse cartesiano com ele mesmo. Ok? E a terceira propriedade é que, fazendo a operação com objetos do nosso conjunto de interesse, o valor também vai ser um objeto do conjunto de interesse. Ou seja, o contradomínio é o mesmo conjunto. Então tá aí. Esses são os únicos problemas realmente que a gente pode ter. E essa é essencialmente a definição de uma operação binária. Tá? E está aqui mais explicitamente. Uma operação binária num conjunto X é uma função que vai ter um símbolo qualquer, nesse caso uma estrela, que vai do conjunto X cartesiano X para o mesmo conjunto X. Só que daí a gente, ao invés de usar a notação usual para a função, para o valor da função, que é botar o símbolo dela e o argumento entre parênteses, o símbolo da função normalmente é posto entre os argumentos, tá? Então, por exemplo, a soma de números reais é uma operação binária, definida no conjunto dos números reais, ou seja, uma função dos reais, cartesiano reais, para os números reais, que dado um par x e y, gera o elemento x mais y. Certo? A união de conjuntos também é uma operação binária, mas aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que é o domínio contra o domínio. A gente pode fazer união de quaisquer conjuntos. Então, o domínio poderia ser a classe de todos os conjuntos, ou conjunto de todos os conjuntos. Só que é um pouco complicado falar de conjunto de todos os conjuntos. Tem alguns paradoxos que podem resultar se a gente não toma cuidado com isso, tá? Então, o melhor jeito de evitar esse tipo de problema de teoria de conjuntos é fixar um conjunto universo, certo? Tudo cai sempre dentro do teu conjunto universo.
vamos chamar ele de x, e a gente só faz união de conjuntos, de subconjuntos de x, desculpa. Então, a união de subconjuntos de um certo conjunto universo x, que fixe qual seja, é uma função do conjunto das partes de x, cartesiano conjunto das partes, e com valores no conjunto das partes, que dados dois subconjuntos A e B do nosso universo x, gera a união B. Ok? E, de novo, olha só, a gente sempre pega o símbolozinho para operação, nesse caso a operação de união, e põe entre os dois termos que estão sendo operados. Ok? Intersecção de conjuntos dentro de um conjunto universo também é uma operação binária. Diferença de conjuntos também é uma operação binária. Ok? E agora a gente pode começar a se perguntar se tem propriedades de operações binárias que a gente pode estudar. Certo? A gente tem propriedades de números, um número inteiro, um número racional, irracional, inteiro e par, etc. A gente pode falar propriedades de conjuntos, um conjunto ser finito ou infinito, propriedades de funções, uma função surjetiva, sobrejetiva, ter uma inversa à direita, coisas do gênero. E do mesmo jeito tem algumas propriedades que a gente pode estudar sobre operações binárias. Tá? Uma das principais propriedades que se estuda é a comutatividade, que é a seguinte: a gente pode alternar a ordem dos termos e o resultado obtido ao se aplicar a operação é o mesmo. Então, formalmente, uma operação binária denotada por estrela é comutativa se para quaisquer x e y no seu domínio, vale que x operado à esquerda com y resulta no mesmo que y operado à esquerda com x. Okay? Então, a soma e o produto de números reais são comutativos. Essas operações são comutativas. Porque a gente sabe que essas igualdades aqui valem para quaisquer números reais. X mais y, y mais x, sempre dão a mesma coisa. X vezes y e y vezes x também sempre dão a mesma coisa. Soma de matrizes é comutativa, mas o produto normal de matrizes não é comutativo. De matrizes de ordem pelo menos 2. Matrizes quadradas de ordem pelo menos 2 por 2. E a gente vai ver isso mais para frente de novo. Tá. Então, como que a gente verifica que uma operação é comutativa ou quem sabe que ela não seja comutativa? Vamos tomar essa operação aqui, que é essencialmente a soma, só que a gente sempre adiciona 1 no resultado final. Certo? X, t de cabeça para baixo y, não sei qual nome a gente pode dar para essa operação, é a soma de x e y mais soma 1 ainda. E a pergunta é, essa operação é comutativa? Então, como que a gente faz isso? Vamos só ver a definição de novo. A comutatividade dessa operação t de cabeça para baixo significa que isso aqui vale para todos x e y. Então, tem duas opções para verificar que alguma propriedade é válida para todos x e y. Primeiro é pegar todos os pares de números x e y e verificar um a um que essa igualdade aqui vale. 0 operado com 1 e 1 operado com 0. Faz a continha, verifica que são iguais. 2/3 operado com π e π operado com 2/3. Faz as continhas e vê se o resultado dá o mesmo. Se isso sempre valer, então beleza, a operação é comutativa. Só que o conjunto dos números reais é infinito, né? Então, não dá tempo de fazer todos os exemplos de pares de números reais. E para lidar com isso, a gente tem que fazer um pouco de álgebra. A gente verifica que essa igualdade ela é verdadeira algebricamente. Certo? Saiu um pouquinho aqui. Então, como se faz isso? Numa resolução, por exemplo, uma prova de que a operação é comutativa, a gente começa, sejam x e y números reais do domínio da nossa operação.
Então, por um lado, o que é x operado com y? Olha a definição. Soma do primeiro com o segundo mais 1, certo? Por outro lado, y operado com x é o quê? Olha de novo a definição. Soma do primeiro termo com o segundo termo mais 1. Então, será que essas duas expressões são iguais? Bem, aqui a gente pode usar as propriedades usuais da soma. A gente conhece bem a soma. Então, a gente sabe que trocar a ordem dos termos em uma soma normal é válido. Então, y mais x mais 1 é igual a x mais y mais 1. Mas, opa, x mais y mais 1 e x mais y mais 1. A gente pode substituir isso por isso. A gente vai ter que y operado com x é igual a x operado com y, não importa quem sejam x e y, ok? Ou seja, isso é válido para quaisquer números reais, x e y. E isso realmente prova que a operação t de cabeça para baixo é comutativa, tá? Então, comutatividade é uma propriedade importante, associatividade é uma propriedade importante, elas falam acerca de algo, alguma equação que é válida sempre. Daí tem um outro tipo de propriedade que fala da existência de algum elemento especial. Por exemplo, um elemento neutro. A gente diz que uma operação binária, estrela sobre um conjunto X, possui um elemento neutro se existe um certo elemento E que satisfaz o seguinte: E operado com X é igual a X e X operado com E é igual a X, não importa quem seja o X. Em outros termos mais simples, operar com E, operar qualquer elemento com E, não muda nada. Nos devolve o elemento que foi operado com E. E esse elemento E é chamado de elemento neutro da operação. Por exemplo, a soma e o produto de números reais eles têm elementos neutros, tá? Quem que é o elemento neutro da soma? Quem que é o número que somado com qualquer outro número x sempre dá x? Bem, como vocês até podem ver, quem sabe, né? É o zero, porque a gente sabe que 0 mais x é igual a x e x mais 0 é igual a x para qualquer número real x. 1, 2, 3, π sobre 17. Não sei. E o produto? Quem é o número que multiplicado por qualquer outro número sempre resulta nesse outro número? É o 1. Né? 1 vezes x e x vezes 1 são iguais a x para qualquer x. Isso aqui a gente sabe, não necessita demonstração, tá? Mas olha só, isso é importante para dizer que o elemento neutro depende da operação e não do conjunto onde a operação é feita. O zero ele é elemento neutro da soma e não elemento neutro dos números reais. 1 é o elemento neutro do produto e não elemento neutro dos números reais, tá? Às vezes, elemento neutro ele é denotado com o símbolo zero, esse O um pouquinho mais esticado, mas isso não significa que o elemento neutro de qualquer operação é o número zero. Okay? Então tem que tomar cuidado com a notação às vezes. Eu vou repetir, o elemento neutro depende da operação que está sendo feita. Então vamos ver aquela nossa operaçãozinha que é soma, uma soma diferenciada, né? X operado com Y é a soma de x e y mais 1. Então a pergunta é, será que essa tem elemento neutro? A propriedade de ter elemento neutro não é uma propriedade que diz que algo é válido para todos os elementos. Ela diz que existe um elemento com uma certa propriedade. Então a gente tem que dizer, esse é o elemento neutro. Ok? E de novo, tem dois jeitos de tentar achar o elemento neutro. Aquele que é operado com qualquer elemento resulta no outro, né? A gente pode chutar. Será que é o 0? Será que é 1? Ou a gente pode tentar
resolver uma equação, achar um candidato, né? Que é um pouco mais inteligente do que simplesmente chutando elementos e vendo se eles são neutros ou não. Tá. Então vamos lá. Se E for um elemento neutro, vamos supor que exista, né? Vamos procurar um e vamos tentar achar quem ele é. Então, para todo x, para todo número real x, a gente vai ter E operado com x é x, né? É uma das igualdades que são necessárias. Então, a gente expande a operação, E operado com x é E mais x mais 1, isso é igual a x. Opa, mas aqui é uma equaçãozinha envolvendo soma de números reais, que agora a gente sabe resolver muito bem, né? Pode cancelar os x e passar o 1 para o outro lado com o sinal trocado, ou somar menos 1 dos dois lados. Então, E é igual a menos 1. Se E for um elemento neutro, então E é igual a menos 1. Isso está nos dizendo que o melhor candidato, ou o único candidato para elemento neutro da operação é menos 1. Mas não significa necessariamente que menos 1 é um elemento neutro, certo? Por quê? É parecido com aquela história de tirar prova real. A gente resolve uma equação e acha quem são os candidatos para a solução. Mas isso não significa que todos os candidatos são solução. A gente tem que ver se eles realmente satisfazem a equação original. Esse aqui é o nosso candidato, a gente tem que ver se ele realmente satisfaz a condição que determina o elemento neutro, tá? Então vamos lá. Vamos verificar que menos 1 é de fato o elemento neutro da operação T de cabeça para baixo. Essa é a prova real desse fato. Por um lado, menos 1 operado com x, e aqui tem um pequeno erro de digitação, devia ser um T de cabeça para baixo, tá? Esqueçam essa estrela, ou um menos 1 operado com x. Por definição, é a soma de menos 1 com x mais 1. Só que eu tenho menos 1 e mais 1, eles se cancelam, e isso dá x. E por outro lado, x operado com menos 1, similarmente, faz a pontinha, dá x. Não importa quem seja o número real x. Então, menos 1 operado com x, de qualquer lado, sempre dá x. E essa é exatamente a definição de um elemento neutro. O elemento neutro operado com qualquer número sempre dá esse qualquer número. Certo? Então, menos 1 realmente é elemento neutro da operação T de cabeça para baixo, não estrela. Tá. Agora, como que a gente pode verificar que uma operação não satisfaz alguma propriedade? Vamos pegar essa operaçãozinha, x operado com y é y. Como que a gente pode verificar se essa operação é ou não é comutativa? O jeito mais fácil de tentar desprovar alguma coisa é tentar provar ela e ver se a gente chega em alguma coisa estranha, alguma indicação de por que, quem sabe, essa hipótese de que ela satisfaz a propriedade não pode ser válida, tá? Esse normalmente é o jeito mais fácil. Começa a tentar provar e ver se alguma coisa estranha aparece nas suas contas. A comutatividade, ela fala algo que diz respeito a todos os elementos, para quaisquer x e y, x operado com y é igual a y operado com x. Como que a gente diz que algo não é válido para todos os elementos? Isso não é dizer que a propriedade não é válida para nenhum par de elementos. Isso quer dizer que tem pelo menos um par de elementos para o qual a propriedade não é válida. Tá? É aquela história, como se eu digo, todos os cavalos são pretos. Isso não é verdade. Isso não quer dizer que nenhum cavalo é preto. Tem cavalos pretos. Mas se eu apontar para um cavalo branco, então já mostrei que não são todos os cavalos que são brancos, que tem pelo menos um contra-exemplo. Pode ter vários, pode ter cavalos que são pretos, mas isso não é válido para todos, não são todos pretos. Alguns são pretos. Então eu tenho que dar um contra-exemplo específico, eu tenho que apontar para um par de elementos que não comutam, tá? Então, de novo, vamos tentar
ver se x operado com y, y operado com x deveriam sempre dar a mesma coisa. Faz as continhas. X operado com y é o termo da direita, é o y, por definição. Y operado com x é o termo da direita da operação, é x. Só que y e x não são sempre iguais para quaisquer x e y, né? Eles são expressões algébricas diferentes. Opa. Isso está indicando que x operado com y e y operado com x não vão ser sempre iguais. Mas, de novo, precisa dar um contra-exemplo específico. Faz escolhas de x e y. Diz, pega tal x e tal y. Eu vou pegar 1 e 2. Esse é o meu contra-exemplo específico. 1 operado com 2 é 2. 2 operado com 1 é 1. 2 é diferente de 1, certo? Então, 1 operado com 2 e 2 operado com 1 não dão o mesmo resultado. O que prova que não é comutativa. A gente tem um contra-exemplo. Ok? Certo, então, esse é o jeito de negar uma propriedade que diz algo acerca de todos os elementos. A gente mostra um contra-exemplo. Agora, como mostrar que uma operação não tem elemento neutro? A existência de elemento neutro, ela fala algo acerca da existência de um certo elemento, que existe algo que satisfaz alguma propriedade. Como que a gente diz que não existe algo que satisfaz alguma propriedade? O jeito direto de fazer é mostrar que todo elemento no conjunto de interesse satisfaz a negação da propriedade. Ou a gente pode tentar fazer uma prova por absurdo, que a gente vai ver mais à frente no curso, vai ser introduzido em algum momento, mas que eu não quero entrar em muitos detalhes aqui. Né? Como que eu mostro que não existem atualmente pessoas com 3,5 metros de altura? Eu aponto para todo mundo e, olha, todo mundo tem menos do que 3,5 metros de altura. Logo, não existe uma pessoa com 3,5 metros de altura. Só que, de novo, a gente está lidando com conjuntos infinitos, então um jeito melhor de se fazer isso é mostrar que todos os elementos não satisfazem a propriedade de ser elemento neutro. Certo? Logo, nenhum vai ser um elemento neutro. Então, vamos lá. De novo, o melhor jeito de tentar ver como se faz isso é tentar provar e ver se a gente chega em alguma coisa estranha. Se a gente tivesse um elemento neutro E, então a gente ia ter E operado com x, nessa ordem, é igual a x. Isso não é um problema, porque essa é simplesmente a definição da operação, né? Algo operado com outro é o elemento na direita do símbolo da operação. E por outro lado, x operado com E daria x também, porque é um elemento neutro. Mas a definição dessa operação nos dá que isso é igual a E. Então, x é igual a E para qualquer elemento neutro. Então, o elemento neutro é igual a qualquer outro elemento do nosso conjunto, que no caso é o conjunto dos números reais. O que não está batendo, né? Um elemento é igual a todos os outros. Isso não é verdade. E daí está nos indicando, de novo, que a operação não tem elemento neutro. Então, como fazer isso? Dado qualquer elemento E, eu vou mostrar que ele não é neutro. Como faz isso? E mais 1. Vamos pegar um elemento que seja diferente de E, que é o que isso aqui está indicando ser estranho. Vou pegar um elemento que é diferente de E. Certo? Se ele é dado, eu posso fazer isso. E eu opero com E. A definição da operação nos dá E mais 1 operado com E é igual a E. E, portanto, E mais 1 operado com E não é igual a E mais 1. É E. Esses dois elementos aqui são diferentes. Ok? Ou seja, qualquer que seja o elemento E, existe um elemento x, no caso E mais 1, tal que x operado com E é diferente de x. Aqui, desculpa, está ao contrário.
x operado com e é diferente de x. Ou seja, qualquer que seja e, ele não é elemento neutro. Logo, não existe elemento neutro para essa operação triângulo. Tá? Então, a gente vai lidar com esse tipo de propriedades que valem para todos os elementos, propriedades acerca da existência de um certo elemento durante o curso. E a gente vai ver várias operações binárias também. Então, existem algumas variações dessa noção de operação binária. Às vezes tem, como a gente já falou antes da divisão, operação binária parcial. Tem também operações binárias externas. Mas, de novo, essas são só coisas que dificultam um pouco a discussão. As ideias, pelo menos as iniciais, são muito parecidas. Tá? E eu espero que isso tenha ajudado um pouco a entender o que são operações e como falar de propriedades de operações. E que vai ajudar na primeira aula de verdade, que vai ser sobre espaços vetoriais, certo? Obrigado por assistir e até mais.